Salve, salve família, aqui é Flaudísio Andrade em mais um bate-papo aqui no DDI Podcast. Só tenho a agradecer ao Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado e quero agradecer a você também que tem nos acompanhado. Se inscreva, compartilhe, comente, divulgue para que mais vidas sejam impactadas. Cada convidado que tem vindo aqui, a gente tem se inspirado. Cada convidado que tem vindo aqui, a gente tem se emocionado. A gente tem pegado um na mão do outro e a gente tem ido, temos chegado até aqui por conta da sua ajuda. E eu também quero agradecer aqui em especial aos nossos patrocinadores. Se não fosse vocês, nós não teríamos chegado até aqui. O meu muito obrigado. Obrigado também aos nossos convidados, que sempre com maior carinho nos recepcionam, nos atendem e têm vindo aqui prestigiar e participar destes episódios aqui do Bate-Papo DDI Podcast. Então, meu muito obrigado. Papai do Céu te abençoe. Temos escolhido a dedo, como nós bem ressaltamos, cada convidado que vem aqui. E você já sabe, se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. Pessoal, estamos aqui hoje com uma figura ilustre da cidade de Arapiraca, né? Para mim é uma honra, ressaltei bem para ele. E ter um comunicador aqui, de fato, que atua na área. Eu tô me sentindo aqui bem pequenininho. Mas é muito bom estar aqui com o Ângelo Farias. Fala, Ângelo. Rapaz. Olá, gente. Salve, salve, como ele disse aqui, né? Eu fiquei perguntando se era Didi Podcast ou DDI Podcast. Já lembrei dos Trapalhões, né? Bom aqui estar de volta, né? Arapiraca. Sempre tô por aqui e é sempre bom contar histórias da cidade, né? Eu sou um contador de história e contar um pouco da nossa história também é importante, né? A gente faz parte um pouquinho dessa história da comunicação. Estamos aí há mais de 20 anos na estrada e já dá para colher alguns frutos, né? Bacana. Quem é o Ângelo? Conta pra gente. O Ângelo O Ângelo Farias é um arapiraquense, né? Nascido em Arapiraca, na maternidade Nossa Senhora de Fátima, mas criado, né, até a minha adolescência na zona rural da cidade, né? Eu cresci no sítio Baixo do Capim, entre o sítio Genipapo, Vila Aparecida, Poço da Pedra, aquela região que é toda cheia de familiares, né? Meus avós são de lá, criaram os filhos lá e a gente se criou também lá, né? Eu saí de lá depois dos 16 anos de idade, então a minha vida toda foi na zona rural, quando criança, e comecei a minha vida na fumicultura, né? Na cultura do fumo, que é o que proporcionou a Arapiraca hoje ser o que ela é, essa cidade pujante, crescente, empreendedora, e a gente viveu da cultura fumageira durante um grande período, né? E hoje talvez não seja mais o brilho da cidade, mas a cidade ganhou uma conotação de investimentos, empreendimentos de vários segmentos diversos. E eu, como filho da terra, também sou empreendedor, né? Empreendi na comunicação, algo que eu, com os meus 15 anos de idade, comecei a sonhar e vislumbrar, entrar na comunicação, no rádio, porque para o arapiraquense o rádio é a TV, né? A gente ainda não tem uma TV comercial hoje, durante esse tempo todo, mas o rádio ocupa esse espaço, né? De rádio e TV ao mesmo tempo, porque ele informa, ele leva entretenimento às pessoas. E o Ângelo era um apaixonado também pelo rádio. Então, eu acho que é aquela questão, né? A gente vai sonhando, vai alimentando os sonhos e Deus vai realizando, né? Muito bom. Sua família tem alguém já da comunicação? Veio influência por parte de alguém? Como é que Não, imagine, eu sou o primeiro, né, da família nessa área. É por isso que muita gente não acreditava nisso, né? Eu acho que até da região que eu vim, né, da comunidade que eu vim, uma comunidade rural, hoje lá tem... No rádio arapiraquense tem 3 comunicadores que vieram da mesma comunidade, né? Sou eu, Edvan Cavalcante e o Hermi Cavalcante, né? E que atuam no rádio hoje até, né? Cada um num prefixo diferente. E a gente começou junto, eu praticamente com o Edvan Cavalcante, a sonhar essa oportunidade de entrar no rádio, né? A gente trabalhava na roça, estudava e ao mesmo tempo fazia teste em rádio aqui na cidade, rádio comunitária. A gente saía de bicicleta naquela época, né? Do sítio para a cidade, a tentar esse sonho, né? Eu acho que quando você tem esse desejo dentro do coração, eu acho que Deus também, ele tem... Deus disse que conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, né? Então ele já sabia a capacidade de cada um. Eu acho que ele já sabia a capacidade que eu tinha de chegar onde eu poderia chegar. Talvez eu não acreditasse naquele momento, talvez a minha família não acreditasse, as pessoas em volta, né, não acreditassem, porque se você voltar 20, 25 anos atrás, um garoto de 15, 16 anos, num sítio da zona rural de Arapiraca, querer ser radialista, era muito improvável, né? É algo que não cabia no sonho de ninguém. Imagine meus avós pensar que ia ter um neto que se tornasse um radialista.
em que falassem em emissora de rádio que eles ouviam 20, 30 anos atrás, como foi a Novo Nordeste, foi a minha primeira casa. Então, assim, é algo inesperado, mas eu acho que acreditar e crer, né? A Bíblia diz que você tem que declarar. Eu acho que, mesmo não sabendo naquela época, eu comecei a declarar esse sonho, essa vontade de ser comunicador, né? Bacana. Ângelo, você muito fala sobre Deus. Qual é a sua relação com Deus? Tudo, né? Tudo na minha vida tem Deus na frente. Eu acho que o ser humano que alega que não conhece Deus, que Deus não existe, na realidade ele nunca passou uma grande experiência para dizer, né? Talvez é o achismo, né? Eu vejo uma garotada, uma juventude hoje em dia que diz, Deus, eu até cria, né? Eu ia para a igreja, seja era católico ou evangélico, mas depois que eu cresci, eu me tornei adolescente, acho que esse negócio de Deus é história de piada, é caronchinha, isso não existe, né? É a ciência é Deus, né? Praticamente. Imagine você, eu me converti com 11 anos de idade, né? Quando o evangelho nos alcançou, na comunidade que a gente residia, não tinha nem igreja evangélica naquela época. Então, só existia a igreja católica tradicional e nada mais. E quando eu sabia que existia um evangélico, era uma coisa muito distante, né? E quando a gente se converteu naquele período, eu tinha 11 anos de idade, eu criei que a partir daquele momento algo novo iria acontecer na nossa vida, né? Porque você não estava aceitando uma religião. E quando você se converte, você não aceita uma religião, você aceita Cristo. E ele é que faz mexer por dentro de você, é ele que, com o próprio Espírito Santo na nossa vida, ele faz abrir visões que a gente, como ser humano, não vai enxergar, né? E talvez depois da maturidade da vida, a gente vai entendendo que muitas coisas é o próprio Espírito Santo que foi mexendo, conduzindo a nossa vida por dentro, e a gente pensando que era a gente próprio que tinha capacidade de fazer, né? Então eu acho que a parte essencial, não existe o homem sem a ligação com Cristo, né, ou com Deus. Talvez o homem ele se sinta distante, afastado, mas a partir do momento que ele vai ter um momento de choque de realidade, de confronto na fé, ele vai perceber quanto Deus ele é vivo e ele existe, né? Desde esse copo que a gente toma com água, aos milagres que vão acontecendo na vida, porque eu acho que a minha vida foi uma sequência de milagres, assim, nessa área de comunicação, coisas que foram acontecendo sobrenatural, que talvez as minhas forças, as minhas mãos não poderiam alcançar, né? Como eu disse a você, um menino de 15 anos, na zona rural da cidade, quantas pessoas teriam um sonho igual o meu de ser comunicador, jornalista, radialista? Dezenas. Eu morando no sítio, todo mundo já olhava com inferioridade, né? O menino do sítio, o que é que você vai fazer aqui? O menino do sítio que cuidava de gado, né? Plantava fumo, o que vai fazer no rádio? Mas Deus nos dá o talento, nos capacita com um dom, né? E a gente vai aperfeiçoando isso. Então eu acho que o Ângelo sem Cristo não existe, né? Até hoje eu acho que o que me motiva a vencer é você ter fé e você crer que existe um Deus sobrenatural que lhe abençoa todos os dias, que derramou sobre sua vida toda sorte de bênção, porque é Ele que nos garante isso, né? Que ele, a partir do momento que você crê em Cristo e você recebe Ele na sua vida, você é abençoado com toda sorte de bênção. Então não adianta alguém declarar coisa ruim sobre a sua vida, amaldiçoar você, porque maior é o que está em você. Ângelo, veio de um sítio, propriamente dito. Era um sonho para muitos. Era algo que jamais aconteceria, até porque ninguém é obrigado a acreditar nos nossos sonhos, a não sermos nós mesmos. Sim. Mas fez acontecer. E fez valer a pena. Como foi apresentar o primeiro programa? Rapaz, é difícil, né? Não é fácil não, porque é um aprendizado. Eu acho que o primeiro programa que eu fiz foi na rádio Ano Luz, né? Acho não, foi o primeiro que eu fiz, né? A gente teve um processo, a gente fez um teste antes em outra rádio comunitária e não deu certo. A gente foi reprovado. Eu e o Edvan fomos reprovados. E entendo, naquela época a gente era garoto, né? A voz ainda mudando, aquela coisa toda. E eu lembro, tem uma cena muito engraçada que eu e o Edvan fomos na Novo Nordeste conhecer a rádio, né? Junto com o J. Ribeiro, que foi o fundador dessa rádio comunitária, o Edson Ribeiro. Eu honro a vida do Edson, porque foi o primeiro cara que acreditou na gente. 2 meninos, 2 moleques que queriam ser radialista. E ele abriu espaço, a gente participou da montagem da rádio, do processo de montagem do estúdio. Como você está vendo esse estúdio aqui hoje, com acústica, com câmera, com TV. Foi isso há 20 anos atrás, quando a gente queria ser radialista. A gente chegou lá e colocou caixa de ovos no estúdio, pintamos com compressor, né? Ele montou o estúdio bem bonitinho, botou a mesa de áudio, toca CD, que não tinha nem computador. Sim. Quem tinha era rádio já comercial grande, né?
em 99, 98, isso. Então, quem tinha computador só era quem tinha condições muito financeiras. Então, naquela época, era o toca CD, toca fita, né? Ou até mesmo aquele aparelho de som que tinha 3 funções, né? Ele tocava fita, tocava CD, um 3 em 1, lembra? Sim, lembro. Tinha um 3 em 1. Então, naquela época se usava muito isso. Aí a gente começou, ali realmente, quando a gente começou a fazer aquilo que eu falo aqui. Uma coisa é você fazer a teoria e outra coisa é você praticar. E foi aquela prática ali da rádio comunitária da Ano Luz que foi me capacitando a melhorar, né? Mesmo que aprendendo, mesmo que começando, né? Eu entrava no ar de 9 a meio-dia da manhã e eu me sentia realizado, né? Porque era um momento que eu me identificava, que eu me encontrava aquilo que eu queria fazer. Não tinha nenhum tipo de remuneração. Então, assim, eu acho que é um aspecto hoje para a juventude, para aqueles que nos acompanham, que às vezes se apegam tanto no estágio, se apega só na parte financeira. Eu acho que o aprendizado é muito mais. Claro que o financeiro ajuda hoje em dia, né? Tem os estágios remunerados, que é uma benção, né? Para o estagiário, você ainda receber algo para fazer aquilo que você se propôs a fazer, a profissão que você amou, a querer exercer na sua vida. Mas a gente fazia ali sem nenhum tipo de remuneração. Era muito difícil para a gente, porque sair da zona rural, sem nenhuma condição financeira, vir para a cidade todo dia, fazer programa, então a gente tinha que vender algum apoio comercial ali, um apoio cultural para poder manter pelo menos os custos de um transporte, de uma alimentação, mas nada disso impediu de eu continuar, né? A gente continuou no ar durante 6 meses, foi quando infelizmente a rádio veio fechar devido a uma operação da Polícia Federal, porque era uma rádio ainda que não tinha concessão, então a rádio sem concessão ela é ilegal e ela fica fora do ar, então ela ficou fora do ar e a gente continuou o sonho, né? Foi difícil depois desse período, mas foi um aprendizado magnífico. Agora, o primeiro programa na Novo Nordeste aí foi peso, né? Porque você entrar na Novo Nordeste, uma rádio já tinha seus 30 e poucos anos no ar, com um monte de profissional, né? Que eu era fã dos caras, né? Eu ouvia os caras todos os dias, o Nelson, o Aldo, o Alexandre Costa, Cláudio Gomes, né? Essa galera toda o Paulo Gomes, que hoje está na Bahia, tinha um vozeirão, foi da 103, foi da Novo Nordeste também. E eu ficava aí, como é que vai ser aqui, né? A gente senta na base ali, treme. O primeiro programa é aquele programa do aperfeiçoamento, né? Você erra umas 10 vezes. Não que você erra, não errei muito não no ar, mas eu lembro que o diretor falou assim, saindo na porta da rádio, você apresentou legal, saiu bem. Só anote o né lá que você falou. Quantos né você falou? Acho que falei uns 20 né lá em 1 hora, né? Então o vício de linguagem ele acompanha, mas aí no outro dia eu botei lá na frente da mesa de áudio assim, né, pronto. Dali por diante a gente foi evitando de falar o né. E aí você vai evoluindo, né? O rádio tem tudo isso. Em pouco tempo a gente estava apresentando 2, 3 programas na casa e foi muito bom. Bacana. Normalmente radialistas, né, tem um vozeirão muito diferenciado, diga-se de passagem. Sua dicção é muito boa, o seu grau de articulação nas palavras é indiscutível, o seu nível de inteligência também é discutível, quem te acompanha sabe, a forma como você é rápido em se posicionar, seja os mais variados assuntos, mas o fato de ter essa voz suave, ser tão diferente dos radialistas que tem aquele vozeirão, em algum momento dificultou, foi algum problemático ou não? Pelo contrário, facilitou? Não, o rádio antigamente ele tinha que ter o vozeirão, né? A gente é da época do Jarba Lúcio, né? Do Carlos Rodrigues, do Romilton Júnior, né? Os caras falavam oi. E aí era um rádio totalmente diferente. O rádio foi modificando, porque quando o FM surgiu nos anos 90, final dos anos 80, ali, com mais força, a gente viu que mudou a característica, né? A 103 mesmo, na época, quando a gente estava no mesmo período, eu ouvia antes, e quando eu entrei, um aspecto de pique, né? Até o meu filho começou, meu pai tem 3 jeitos de falar, ele fala de um jeito, fala de outro, porque são entonações que você vai usar no rádio de acordo com aquilo que você vai fazer. Eu fazia um programa de forró, é um estilo. Se faz programa de notícia, é outro estilo. Se faz programa de rock, é outro estilo. Então, eu já apresentei de tudo um pouquinho. Então, eu tive várias experiências, né? Eu comecei no rádio não como um rádio jornalismo, né? Isso mudou depois de uns quase 10 anos de carreira de rádio. Mas a maior parte do rádio que eu fiz foi musical, né? Eu assumi um programa regional pela manhã, eu tinha outro programa regional no final de tarde, que era sertanejo de forró,
depois eu tive experiência com reportagem de rua, depois eu tive experiência como apresentador. Aí você vai mudando, você vai vendo os aspectos, né? Se você for já fiz programa de rock na 103 na época. Então a diferença, você tocando sertanejo de forró numa rádio AM, depois sai para um FM fazer rock. Mas tudo isso você tem que ter um estilo diferente, né? O cara não pode fazer o mesmo estilo em todos os segmentos que ele vai fazer. Então o rádio é magia, né? Ele mexe muito com a mente das pessoas. E eu era um garoto, né? Eu com 17 anos estava começando no rádio profissional. Então, uma voz muito mais jovem, né? Imagina no rádio AM um cara 5 da manhã com a voz um garotão de 18 anos. E o povo gostou. Gostou tanto que eu fiquei uns 7 anos no ar nesse horário e eu pedi para sair do horário, né? Porque eu tava muito cansado já, porque exige muito da gente. Dormir cedo, acordar cedo. E você vai cansando com o longo do tempo, né? O próprio outros companheiros já ouvi muito isso, né? É um horário muito puxado. E ó, eu tô mais velho hoje por causa desses horários de sono, né? Que a gente passa, né? A gente já vai enrugando mais cedo porque a gente dorme mal, acorda cedo. Mas foi uma experiência fantástica, assim, fazer esse tipo de rádio. Porque a locução, ela tem várias fases, né? Você pode usar um tom aqui, outro tom ali, isso é maravilhoso. Jornalismo de rua, foi muito desafiador? Sim, eu acho que quando você gosta do que faz, eu acho que é um complemento, né? O jornalismo, ele dentro... Eu tive eu fui operador ao mesmo tempo de áudio, de programa de jornalismo. Então eu fui aprendendo ouvindo, né? Então eu achava massa, os caras entravam ali, notícia policial, não sei o que, delegacia, um acidente, então fato em tempo real. E eu era operador nesse momento, porque às vezes quando faltava operador, eu supri essa carência. E durante uma grande experiência no comando geral que era apresentado pelo Nelson Filho, eu fui aprendendo ouvindo, né? Então aquilo ali vai acendendo uma chamazinha. Rapaz, esse negócio é interessante, esse negócio... E você vê que o rádio jornalismo, ele muda, né? Todo dia é um fato novo, não tem repetição, né? Todo dia é uma notícia nova, notícia diferente. E você vai gostando daquilo. Aquilo foi entrando dentro do coração, e eu acho que lá para 2011 foi que teve essa virada de chave em 2010 ali, porque quando o Izzy Cavalcante foi contratado pela 96, eu tive que assumir o horário, que eu tinha um horário musical à tarde, que era antes do Izzy, depois do Izzy Cavalcante. E aí disseram, ó, você quer topar aí fazer, faz do seu jeito aí, meu amigo. O Ângelo foi para cima, né, com faca nos dentes, e deu certo, né? O meu estilo de comentar, eu era muito agressivozinho, assim, eu ia pra cima mesmo, pancada, xingava bandido, criticava. Eu sou até hoje, mas mais moderado, né? Você vai aprendendo com a vida, mas eu acho que foi esse impacto que as pessoas tiveram. Pô, esse menino é diferente dos outros, né? Ele vai aguçado pra cima. Então, foi uma virada de chave ali, bem interessante. Sobre o jornalismo policial, normalmente a gente vê, né, nas entrevistas que ali no calor da emoção, às vezes quem está sendo entrevistado não compactua muito com a ideia. Já chegou a ser ameaçado? Ameaçado a gente sempre ouve alguma coisa, né? As pessoas se incomodam demais, assim, com a imprensa, né? Quando a imprensa, o fato vira notícia, as pessoas não querem responder, não querem ser abordadas. Muitas vezes você encontra gente até mesmo no momento crítico, ainda tem a paciência de responder, de querer se explicar. Outros não gostam muito não, né? Então, eu acho que a ameaça, mesmo que seja uma tentativa de inibir ou de incomodar a imprensa, ela é o alimento mais ainda do comunicador, mais ainda do profissional de querer apurar mais e ir para cima. Porque onde há fumaça, há fogo, né? E a nossa profissão é de muita curiosidade, né? Então, quando as pessoas vêm numa contramão, aí você aguça mais o profissional a querer buscar. Mas, por muitas vezes, dependendo do conteúdo que você está mexendo, às vezes você tem que pesar se vale a pena continuar, né? Se a sua vida vale mais do que aquela matéria. Porque quem está do outro lado, você também não sabe a capacidade que você tem, né? De querer fazer o mal a alguém. Mas assim, no exercício da profissão, quando você está exercendo, você não teme, você tem que fazer, né? Entrevistar um criminoso, cara que matou, que roubou, por muitas vezes a pessoa entrevista, né? Agora tem a forma de abordar também, às vezes tem profissional que ele vai muito ríspido, né? Pra cima do entrevistado, e aí tem gente que não gosta, né? E da forma que você aborda, então é preciso ter cuidado da forma que aborda, às vezes você tem que saber chegar, né? Quando você sabe chegar, até o bandido, até o criminoso, ele vai se ceder, né, ao encanto da comunicação e vai querer falar. Então, às vezes é a forma de você utilizar, mas a ameaça,
Isso existe sempre na comunicação, né? No meio político, no meio da segurança pública, tudo isso é muito misturado, né? As pessoas, às vezes, elas não conseguem dividir entre uma informação, um fato, uma notícia, e elas às vezes acham que vai para o lado pessoal do profissional. E muito jornalista, muito radialista, repórter ameaçado, porque o cara não vai com a cara do profissional, ou acha que o profissional está sendo induzindo alguém ao erro. Não, o profissional tem que ouvir a sua parte e a parte lado A e o lado B da história, né? Se você tem a sua versão, o outro lado também tem. O que não pode é você achar que o profissional está agindo de má fé, achando que ele vai só fazer aquilo ali para prejudicar você. Então, se a fala é sua, você tem como se defender. Se você cala e consente, aí é a opinião do profissional que vai prevalecer sobre aquilo. Então, a ameaça dentro do jornalismo, dentro da comunicação, ela sempre existiu e vai existir, infelizmente. Mas esperamos que não com finais ruins, né? Como a gente já viu. O senhor é um comunicador nato, jornalista, radialista. Como é que o senhor vê hoje o jornalismo a nível de Brasil? A gente vive uma crise, às vezes, no jornalismo, né? Mas ele ainda continua sendo uma parte importante, né? A política, a polarização política, ela mexe muito com o jornalismo. Porque, querendo ou não, todo mundo tem uma ideologia política, né? Tem gente que tem ideologia mais para a direita, outro tem mais para a esquerda. O que não pode é a gente dar fake news, né? Eu acho que, independentemente do profissional, da visão política que ele tenha, da visão política que ele aborde, que ele goste, mas o que tem que prevalecer é a verdade, né? A manipulação de informação, ela também é errada. E a gente vê muitas vezes esse comportamento, né, na imprensa, de manipular a informação, de querer favorecer alguém, desfavorecer outra pessoa com notícias falsas. Então isso é muito perigoso. Eu acho que tem muitos veículos hoje que acabaram perdendo alcance, credibilidade, por muitas vezes tomar bandeiras políticas e numa contramão da notícia falsa ou da tendenciosa notícia que acaba afetando a credibilidade do veículo, né? É muito tênue, né? Essa pontezinha entre você fazer o jornalismo hoje politicamente correto com o jornalismo de fatos reais, né? Existe uma mistura muito de política com jornalismo hoje. Isso interfere muito. Você vê que as pessoas hoje têm as redes sociais, que é outro canal que se abriu. O que você está fazendo aqui hoje? Há 10, 15, 20 anos atrás, eu acho que menos que isso, né? 15 anos, não, 5 anos aí. Quem é que teria condições de fazer um podcast se não tiver uma rádio ou se não tivesse uma TV para fazer isso? E uma rede social? Ninguém. Você ia gravar um programa em off onde? Para rodar onde esse programa em off? Então hoje a comunicação ela cresceu muito e fez quebrar barreiras que até o jornalismo convencional teve que se adaptar. Hoje a gente vê canal de YouTube transmitindo Copa do Mundo com faturamento semelhante a uma TV. A gente vê hoje canal do YouTube gerando audiência com podcast. Então assim, quando você vai olhar, hoje nós temos uma vitrine diferente, né? Então assim, as pessoas não vai só naquele veículo para buscar informação, ela vai em várias frentes com a rede social, que existe vários conteúdos. Então hoje mudou muito, né? Essa questão da imprensa hoje, a própria imprensa ela está se renovando a cada dia, porque hoje a gente é multimídia, né? Tem que falar para o rádio, tem que falar para a TV, você tem que falar para a rede social, você tem que falar para o canal do YouTube, você tem que falar para o Facebook, para o Instagram. Então assim, é muita coisa ao mesmo tempo que você tem que se comunicar. E isso foi bom para a sociedade, porque hoje em dia não é só a imprensa que é o gerador de conteúdo. Existem vários geradores. Agora, o que é que dá credibilidade? É a imprensa. Porque a imprensa ela apura, ela vai atrás da informação, ela tem profissionais gabaritados para isso, que passaram, se formaram e estudaram e estão na prática para isso. Porque é um risco muito grande de pessoas que não entendem o que é a comunicação ou fazem jornalismo, querer fazer algo que elas não estão capacitadas a fazer. E acaba prejudicando, né, a si mesma e também uma comunidade, porque se você cria uma notícia fake, que você não tem um respaldo, não é um veículo respaldado, você acaba prejudicando a comunicação. Então a comunicação ela nunca vai perder o espaço dela, porque os bons profissionais, os bons jornalistas, os bons radialistas sempre vão estar lá ocupando esse espaço, né? A gente pode criticar o veículo A, o veículo B, muita gente critica a Globo, mas eu duvido que ninguém consiga assistir ali o Jornal Nacional e não ver credibilidade naquilo, né? São jornalismo de credibilidade. A Globo ainda tem esse percentual de espaço muito grande, por mais que politicamente a gente sinta a Globo interferindo em muitas coisas, mas ela tem um espaço de credibilidade que nenhum outro veículo tem. Se a gente for calcular a audiência, se a gente for calcular aqui
O tamanho. Eu estava vendo até uma matéria hoje que a Rede Globo contratou a Eliana do SBT, mas ela não fez questão de dizer que a Eliana passou a vida inteira no SBT. No passado ela teria, hoje não. Ela sabe quem é ela. Ela já sabe o tamanho dela e o espaço que ela ocupa, então ela não está preocupada se vai promover o SBT. Porque isso não vai mudar a audiência da Globo. Porque ela já tem um espaço dela, ela tem que manter aquilo ali e continuar. Então, são essas coisas que a sociedade precisa entender. A imprensa ela vai ser sempre um elemento importante. Com o avanço da internet, né, tecnologia, muitas portas se abriram. A rádio, como o senhor bem falou, TV, surge a internet, os mais variados canais de comunicação, multimídia, e surge aí os portais 7 segundos. Como foi que surgiu? O 7 segundos eu acho que nasceu de uma carência muito grande, que Arapiraca é uma cidade, a segunda maior cidade do estado de Alagoas, e em 2010, 2009, por aí, eu fui convidado a participar do Cada Minuto, né, portal de notícias de Maceió, para ser um correspondente de Arapiraca. Então eu colhi as informações daqui e mandava para a capital. Foi aí onde aumentou meu relacionamento com o radiojornalismo, porque eu comecei a viver mais ainda a rua, mais ainda as portas de delegacia, IML, os acidentes diários, os assassinatos que eram absurdos aqui, né? A gente teve anos terríveis, a gente teve quase 2.500 assassinatos por ano em Alagoas, e Arapiraca também estava nessa guerra de sangue, né? Muitos homicídios, a gente cobria isso diariamente, e foi aí que eu comecei a ver que havia um espaço para Arapiraca, um portal que falasse das notícias da cidade. Arapiraca já comportava isso, né? Uma cidade que cresceu e precisava de um olhar diferente, porque todos os veículos que se tinham era da capital. Os jornais, os portais de notícia, era tudo em Maceió. Então tinha um pedacinho lá interior, aí falava de Arapiraca. Mas por que não a gente, né, ter um espaço? Foi num momento como esse que não deu certo continuar no Cada Minuto, que eu preferi. O meu sócio chegou comigo, o Júnior, deu a ideia da gente montar um site. Bom, já que você está fazendo essa função no rádio e também tem essa visão do site, por que a gente não cria um site, né? Arapiraca merece um espaço como esse. E a gente foi idealizado. Isso foi uma questão de pouco tempo. O Júnior já chegou com o nome, já chegou com mais um sócio, que foi o Gustavo Amaral, empresário aqui de Arapiraca. E vamos botar o projeto, vamos fazer o site. E com pouco tempo a gente conseguiu botar o site no ar. Muita gente não acreditou, mais uma vez, né? É aquilo que eu falo, né? Desde quando eu disse que ia ser radialista, a família nem acreditava. E aí quando a gente disse que ia montar um portal de notícia, aí pronto. Aí é que os caras, ninguém acreditava, né? Porque aqui em Arapiraca já tinha vários portais. É como se fosse um podcast. Teve vários podcasts, mas não deu certo. Aí porque era o seu, também não iria dar, né? Então vai nessa tese. Então a gente vai montar um portal de notícias. Eu lembro muito bem que teve um empresário que disse: olha, se vocês ficarem 6 meses no ar, eu patrocino vocês. Porque já teve vários aqui que já passaram por aqui com a mesma ideia, com a mesma visão, e acabou-se. Não teve êxito. E a gente mas a gente vai ser diferente. Um ano depois a gente voltou lá com números de audiência já ultrapassando, na época, o próprio Cada Minuto aqui, que já tinha um Minuto Arapiraca. E a gente está aqui, ó, o site deu certo. E o patrocínio? E ele patrocinou, ele ficou uns 6, 7 anos com a gente patrocinando. Então, a gente foi, né, numa situação muito difícil, porque, imagine, há 12 anos atrás, aqui mão de obra é muito difícil. Não se tinha jornalistas formados fáceis, né? A maioria já estava ocupado ou com cargo na prefeitura, ou com cargo público. Então era muito escasso a mão de obra. Então a gente teve que começar ali, eu sozinho e mais uns 2, 3 colaboradores aqui, doava 3 horas por dia, eu doava 2, que já tinha outro emprego, e a gente foi fazendo ali uma carga horária que pudesse alimentar o site. Então assim, eu vivi o site 24 horas, né? Um acidente de moto, alimenta. Teve um homicídio, alimenta. Entrevista, alimenta. Então foi um trabalho árduo durante uns 5, 6 anos, pesadíssimo, né? Para você ter essa frequência de notícia em tempo real, para você ter um site sempre atualizado, para você ser forte na rede social, foi difícil. E os 7 segundos foi essa bênção, né? Que surgiu nas nossas vidas, que Deus nos proporcionou para que fosse hoje um grupo de comunicação que essa empresa acabou virando, né? Já chegou algum momento de fazer alguma publicação
e alguém, Ângelo, tira essa publicação daí. Várias. Descobriu o seu número com alguém. Isso acontece até hoje, né? O ruim é se fosse no jornal impresso, né? Eu queria ver como é que o cara pagava lá a notícia. Surge muito, né? Porque às vezes as pessoas acham que, não, eu vou ligar pro Ângelo e o Ângelo vai resolver. Não é bem assim, né? A notícia não se tira do ar por se tirar, né? O jornalismo sério, ele apura os fatos, ele ouve os dois lados. Então, se a gente tem uma notícia que tá ali dentro do padrão, às vezes vai recorrer judicialmente para aquilo, né? E por muitas vezes acontece, porque a gente tá no nosso direito, né? De imprensa, de informar, de levar os fatos. E isso também é outro problema que existe muito hoje no jornalismo, muitas ações judiciais que vão acontecendo no percurso. Umas você vai vencendo, outras você vai perdendo. Isso é muito chato porque ninguém faz jornalismo para prejudicar ninguém. A gente faz jornalismo sério, mas ao mesmo tempo sempre tem brechas, né? E até gente que é criminosa, gente envolvida com coisa errada, que consegue brechas na lei lá, porque quer que tire o nome, porque quer que tire a foto dele. Então isso é muito recorrente, né? Mas assim, pessoas ligarem, reclamarem, vai sempre acontecer. Principalmente se conhecer você, né? E aí, cara, dá não pra tirar aquele podcast lá, não ficou legal, não. Ó, não depende só de mim, mas não, né? Então, assim, hoje a gente tá numa faixa de estrutura da empresa que a gente fica muito mais fora do que dentro, assim, no contexto do dia a dia, né? Da correria do dia a dia. A gente fica mais acompanhando por fora, a gente fica mais na área comercial, né? Acompanha mais os números, acompanha mais as equipes que são delegadas porque cada setor tem um coordenador. Então a gente fica mais alinhado com a coordenação, né, do que com a produção. Como é que o senhor enxerga hoje a liberdade de imprensa no Brasil? Complicado. A gente teve um período, tem um período muito tênue, né? A gente teve um governo passado que o Bolsonaro falava muito de censura, mas nunca censurou ninguém. Nós temos um governo atual que não se fala em censura, mas se você não tiver cuidado, ele fica ali, né, monitorando, né? O senso de censura parece ser muito mais brando. Mas assim, eu acho que o jornalismo em si, independentemente do governo que esteja, a gente ainda tem uma liberdade de exercer, né? Eu acho que a gente consegue ainda. Hoje eu vejo, tanto hoje como no passado, no governo anterior, o Bolsonaro foi exemplo da imprensa. A imprensa bateu muito no Bolsonaro, porque tudo que ele falava de errado, tudo que o governo errava, a imprensa estava em cima. E agora eu já vejo também alguns veículos também apontar o governo atual. Por mais que muitos tenham trabalhado para que o governo atual esteja no poder. Mas a gente vê matéria todo dia falando de gasto público, vê matéria todo dia falas infelizes do presidente. Então, a imprensa, ela nunca vai ser 100%. Nunca você vai encontrar 100% essa imprensa aqui, ela toda tem um lado político. Não. A imprensa tem que trabalhar com fatos. Então, independentemente do lado que o jornalista esteja, o veículo, ele não pode. Ele tem que ser isento. Então sempre vai ter matérias contra, matéria a favor. As pessoas precisam se acostumar com isso, né? Porque o jornalismo não é só dar o que é bom. Vai dar também os fatos ruins. Numa cidade como Arapiraca, você não tem como falar só da gestão, os pontos positivos. Tem os pontos negativos. Os buracos na rua, desde um atendimento que não tem no posto de saúde, um cidadão que reclama de uma ação pública. Como é que a imprensa não vai divulgar esse fato? Como é que a imprensa não vai reportar isso? Até para o poder público isso é bom, porque ele passa a ter um fiscal que é o próprio povo, e o povo comunica com a imprensa, que a imprensa leva para as repartições públicas, né? Então, não tem como acabar esse elo, né? O governo ele não é onipresente, não é onisciente. Então, ele precisa da imprensa até para poder fazer gestão, porque a imprensa ela é o ouvido do povo. Nós somos o legislativo do povo, mais do que a Câmara Municipal, por muitas vezes. Porque o problema chega primeiro para a gente da imprensa do que para o vereador. O cara liga para a rádio achando que a rádio vai resolver o problema da encanação dele, que a água está vazando na rua, que o poste tem que ser trocado a lâmpada, porque ele sabe que o veículo tem uma força, ele sabe que o veículo de comunicação alcança as pessoas muito mais rápido do que o político. Ele tem acesso. Se ele pega o telefone aqui e manda um zap, ele sabe que a rádio vai ouvir. E que o portal vai ler aquela informação e vai reportar. Então a imprensa nunca vai perder esse espaço, porque a gente sempre vai ser esse elo, né, entre o público e o privado. Existe o legislativo, executivo e judiciário, são os três poderes, o quarto poder, a imprensa? Com certeza. A imprensa ela continua sendo um grande poder, né? A imprensa ela tem esse papel importante porque imagine você, com a imprensa, com todas as dificuldades que tem, a gente já sabe de muita coisa, mas a gente sem a imprensa, né? Seria muito pior. Seria muita coisa escondida, né? Muita coisa por debaixo dos panos, por debaixo
né, da sujeira que existe no nosso país, infelizmente, a imprensa traz à luz muita coisa, traz muito questionamento. A imprensa faz você questionar, né? Eita, por que isso? Por que aquilo? Por que não desse jeito? Então, o formador de opinião, ele faz você raciocinar, faz você pensar, né? Quando eu estou à frente de um programa de rádio, que a gente leva pautas políticas todos os dias, que eu levo um tema diário também, eu sempre abordo temas que têm a ver com o dia a dia das pessoas. É o trânsito, é um problema de saúde, é um problema de iluminação, é um problema de economia. Porque se a gente não falar o que somos seres humanos iguais aos outros. Nós temos dificuldades iguais às outras pessoas. Então, se a gente não exporta isso para o rádio, para a comunicação, quem é que vai exportar? Então, a gente é a voz das pessoas. E quando você falar o que as pessoas se identificam, elas ligam, elas comentam, porque elas se identificaram, né? É a mesma coisa que você que dá palestra, você que prega igreja, quando você leva uma mensagem que a palavra alcança alguém, aquele conhecimento, você vai ver que pessoas vão lhe abordar no final daquilo. Rapaz, eu estava precisando ouvir isso. Rapaz, eu compactuo com a sua ideia. Então você vê que nada, a palavra, seja ela cristão ou não, nada volta vazio, ela vai alcançar alguém. Porque a palavra que a gente fala, ela tem poder, seja pro bom ou pro mal. Então quando você fala, essa mensagem vai chegar a alguém que vai entender como positivo e outros vão entender como negativo. Então ela não volta vazia para ninguém, né? Existe no meio da comunicação e tudo é muito rápido, como o senhor bem ressaltou, e cada notícia ela é única, e o que foi notícia ontem já não é mais hoje, o que é notícia hoje já não é notícia amanhã. Entretanto, há uma corrida acelerada pela notícia, o furo, pelo furo da notícia. Existe um limite? Rapaz, você falou num assunto interessante, porque imagine você, a velocidade das coisas cada vez mais estão piores, né? Quando a gente começou o site, eu acho que tava morrendo o Orkut, tava nascendo o Facebook. Saudoso Orkut. Né? O Orkut, quem lembra do Orkut? Aí tinha o Twitter bombando, mas não era, o Twitter só bombava mais pra classe A, classe B, galera mais classe baixa não tinha acesso a Twitter. Porque primeiro que o Twitter você tem que falar muito, né? Escrever muito, todo dia tem que escrever. E imagina a velocidade, naquela época não tinha WhatsApp. Tinha um telefone normal ou celular. Então, a informação já era rápida, né? Já tinha uma velocidade diferente. Porque você tinha internet, que eram os portais, você tinha um Facebook, uma rede social que já estava alimentando em tempo real. Então começava ali uma disputa de corrida de tempo. Depois chegou o WhatsApp, misericórdia. Depois chegou o Instagram, mais ainda. Então hoje a velocidade é um negócio gigantesco. E a gente precisa ter muito cuidado, porque com os grupos de WhatsApp hoje em dia, facilita a vida do profissional, mas ao mesmo tempo ela perturba a vida da gente. Porque, eita, tem um homicídio, tem um corpo, tem um sangue, tem um local. Mas sim, e a informação? Você não pode confiar na informação do cara do WhatsApp. O cara do WhatsApp diz, não, matou. O outro diz, não, esse aqui foi de faca. Não, isso aqui porque ele bateu não sei quem. Cada um conta uma versão. Se você for dar a versão de cada um, a notícia é errada. Então quem é a fonte oficial? É a polícia. E aí você vai ter que recorrer à polícia ou ir até o local para poder ter essa informação oficial. Seja do ML, do Instituto Criminalístico, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil. Porque de notícia do WhatsApp não dá para confiar. Né? Muitas vezes a gente vê pessoas que botam uma foto, ó, esse cara aqui estuprou não sei quem. Se vocês encontrarem esse vagabundo, ligue para a polícia ou mate ele. Olha que perigoso isso. Né? Não tem nenhum tipo de informação oficial daquilo, não tem nenhuma fonte daquilo. O cara botou a foto de uma pessoa, botou um áudio e sai compartilhando nos grupos. Daqui a pouco o cidadão é morto, como já aconteceu muitas vezes, linchamento. As pessoas são mortas na porrada porque uma fake news foi plantada ali na rede social. Por isso que a velocidade de entregar a informação muitas vezes acontece já aconteceu no próprio 7 segundos, como não vai deixar de acontecer em nenhum veículo, já vi em grandes veículos nacionais também, de dar a bola fora, né? De receber a informação, o jornalista não apurar direito e achar que é a verdade e postar, e depois já era. Né? Vai ter que fazer a correção do erro, e aí dá o BO, né? O BO vem daí, porque você vai dar uma notícia que você alegou que era verdadeira, agora ela é falsa. Né? Fica esquisito. Então, qual é a regra? Né? Tem que se apurar, né? Tem que ligar para um órgão oficial, seja a polícia, seja um IML, seja até um profissional que vá até o local apurar a informação para poder você dar com segurança. Né? Porque se você
com o advento hoje da internet, ao mesmo tempo que facilita a vida da gente, também traz transtorno quando a notícia é falsa, né? Estamos em ano eleitoral. E era justamente essa pergunta. Até que ponto a imprensa ela consegue enaltecer ou abater aquele que é candidato? Eu acho que a imprensa tem um papel relevante, né, na democracia, mas ela pode fazer isso também, né? É tendenciosa, né? Ela pode levantar um nome e pode derrubar outro, porque ninguém é perfeito, não existe candidato perfeito. Então, se esse profissional, ou se esse veículo pontua ali e foca no lado negativo daquele nome, ele vai construindo a narrativa, né? Que as narrativas são construídas, né? A gente vê, são várias frentes de narrativa. Não, esse nome aqui é ruim por isso, esse é bom por aquilo. Mas o cidadão precisa, ele percebe, né? Quando há algo muito tendencioso, né? Quando o veículo pende mais para um lado, pende mais para o outro, ele acaba percebendo. Eu acho que no bom jornalismo você tem que dar os dois lados. E o eleitor é que vai ter que escolher, né? Tem esse nome aqui. E aí o eleitor é que vai acompanhando o dia a dia, porque a imprensa vai acompanhando o dia a dia daquele candidato. Surgiu um escândalo, a imprensa dá. Surgiu outro escândalo, a imprensa vai continuar dando. Então, a gente já viu que escândalo nem sempre destrói um candidato, né? Às vezes o escândalo vem de fora e aí as pessoas que estão ali na frente da campanha acham que aquilo ali foi plantado, que aquilo ali foi não sei o que, e acaba deixando de lado. Mas a imprensa ela vai dando os fatos. É como se fosse uma série, né? Uma série de streamer que você assiste, ela tem um início, meio e fim. A campanha eleitoral é do mesmo jeito, a gente começa a dar os bastidores, as alianças. Fulano fechou com Beltrano, fulano é pré-candidato, fulano disse que é o melhor, aí daqui a pouco chega o outro, aí o outro já começa a articulação diferente, olha, aquilo ali faz aquilo. Então a gente faz uma série, né? A gente começa antes da pré-candidatura, lançamento de campanha e a campanha em si, até o final, até cobrir as eleições. Então o eleitor ele vai estudando o candidato até o fim. Então se a imprensa vai mostrando o lado deles do início ao fim, cabe o eleitor julgar. Esse candidato é bom para mim ou é ruim? Porque a imprensa vai dar todos os fatos até lá, né? Então é interessante a política porque mexe com a gente, né? Eu acho que é sempre importante você que está ouvindo, que está nos acompanhando, a política ela faz parte de tudo. As pessoas querem se abster da política, querem não comentar sobre política, querem não saber de política, mas esse copo só está aqui com essa água porque tem politicagem no meio, tem impostos, né? Tem uma empresa pública que autorizou o poço a ser furado, que teve um edital, tem uma concessão. Então o cara é empresário, mas ele não quero saber, não quero me envolver com política. Mas quando ele monta uma empresa, ele precisa da política. Porque o que é que move a política? Os órgãos públicos. Quem é que coordena? Quem é que dirige? Quem manda? Os políticos. Então, assim, não adianta a gente tentar fugir de uma responsabilidade que é nossa, né? Nada funciona no país ou fora dele se não tiver política pública. E as políticas públicas são feitas por vereadores, deputados, senadores, governadores, presidentes, prefeitos. Então, se a gente não tiver envolvido na política para saber o que é bom, o que é ruim para nós, como é que a gente vai discutir política? Como é que a gente vai reclamar da inflação, vai reclamar dos juros altos, se a gente não permite que os políticos façam o que bem querem? A sociedade brasileira precisa discutir mais política, entender mais da política, para poder não ser enganada, né? Como é que você lida com as críticas? Rapaz, a gente leva crítica de um lado, de outro, mas eu acho assim que se aquilo que você está crendo, que é o seu ponto forte, que é aquilo que você está fazendo certo, não tem para que você ouvir as críticas, né? Tem crítica que você tem que ouvir para avaliar realmente aquilo que a pessoa disse, né? Pesar realmente se o que a pessoa criticou tá refletindo mal. Mas assim, quando você faz um bom trabalho, você vai ser sempre criticado e elogiado por alguém. Não tem como ser 100%, né? Quando você opina politicamente, eu opino, você agrada a uns e desagrada a outros. Então, você leva, né? De um lado você leva mérito, do outro você não leva nada, né? Você leva crítica do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que o bom comunicador tem que estar preparado, né? Para ser elogiado e ser criticado. Porque a minha fala não vai ser 100% para ninguém. A minha fala pode agradar uma porcentagem e outra não. Então, a gente tem que estar acostumado com isso. De não ser a fala que vai suprir todas as necessidades, né? Que vai ser, olha, o Ângelo falou, todo mundo concordou. Não existe, né? Vai ter sempre alguém que vai ter um contraponto. Inclusive, a gente faz isso diariamente no rádio, na Rede Antena 7, que é um produto que a gente criou, que existe um debate político diário ali, de pautas dos 7 segundos, que
tem a minha opinião, tem a opinião do Saulo, tem a opinião do Luciano, e nunca são iguais, né? Nunca são iguais. Falou da Rede Antena 7. O que é a Rede Antena 7? A Rede Antena 7 foi um produto novo que surgiu em 2020. Eu estava na pandemia ainda, né? 2020. E eu vi que o mercado de rádio na capital precisava de ter um espaço de radiojornalismo mais forte, né? Arapiraca ela dá um exemplo disso, que nós temos aqui várias emissoras que fazem radiojornalismo pela manhã. E eu senti essa necessidade do mercado de Maceió. Muita rádio tocando música naquele horário da manhã e eu não estava muito acostumado, né? Eu estou morando lá há 7 anos, então ligar o rádio e você ouvir música cedo, pra mim na capital era meio estranho. Tinha que ser notícia, né? Tem trânsito, tem a situação da cidade. E às vezes o jornalismo começava tarde demais, 8 da manhã, 7 da manhã, e eu achava aquilo estranho, né? Aí eu disse, não, vamos pensar um projeto aqui, vamos fazer. E até pensei também em fazer rede, porque muitas rádios do interior não tem estrutura para fazer radiojornalismo. Não tem profissional, não tem repórter e nem tem conteúdo, né? Os 7 segundos em si ele tem uma vazão de conteúdo muito grande, porque a gente tem redação aqui em Arapiraca, tem redação em Maceió, tem redação em Maragogi, tem Palmeira dos Índios, então a gente consegue captar muita informação do estado todo e precisa dar vazão a essas informações no rádio. E foi o que eu pensei. Então eu montei um projeto inicialmente, a gente foi para uma emissora lá de Maceió que ainda estava em migração para FM e era do grupo ali CBN. Comecei a implantar o projeto, foi para algumas rádios do interior, da própria rede deles também, né? A gente entrou em Messias, aliás, Murici, Porto Real do Colégio, Matriz de Camaragibe, tinha outras cidades do interior que retransmitiu o programa e foi dando certo, as pessoas foram gostando do formato, a gente foi levando esse formato adiante de rádio jornalismo e depois de a gente ficar quase um ano lá, a gente terminou acabando o contrato com a emissora e foi para outra emissora, né, que a gente está até agora, que é a Adore, que é 89.3, e depois a gente entrou na TV aberta também, na TV Farol. O pessoal viu que tinha capacidade do projeto também ser audiovisual. A gente fez um estúdio, modificou o estúdio de rádio para TV ao mesmo tempo. É um programa de rádio com imagem e com áudio. Ficou bem interessante, porque não se tinha esse formato em Maceió também. A gente terminou inovando nesse segmento. Hoje todo mundo está copiando. E deu certo, né? Hoje a gente tem uma audiência considerável, né? Um programa que tem um formato muito interessante, porque tem política, tem debate, tem entrevista todo dia. Então virou um programa bem interessante. Depois a gente montou um programa policial, que é o Ronda Antena 7, que é 6 da manhã, com o Rafael Alves. O Antena Manhã era apresentado pelo Abdias Martins, né, que teve um bom tempo na TV Gazeta. E o Rafael um bom tempo na TV Pajuçara. Então são nomes já conhecidos, são caras muito conhecidos já na TV. E também mostrando talento no rádio, porque a galera não tinha feito rádio ainda. Eles vão fazer, né? E aí a gente vai treinando, vai orientando e as coisas vão acontecendo. Hoje a Rede Antena 7 é um case de sucesso também da gente, que deu certo. Quando o senhor iniciou o portal 7 Segundos, qual foi o momento? No início tudo é difícil, mas qual foi o momento que o senhor disse, não, aqui dá certo, tá dando certo? Cara, demorou, viu? Porque a gente teve muitas perrengues assim, pra dizer, vai parar quando, né? Pensou em parar? Ah, muitas vezes, né? Eu não, assim, nunca fui de desistir, não, mas o Júnior, meu sócio, sempre dizia, se esse ano não virar, não vira mais. Se esse ano não rola. E cada vez mais, todo ano que passava, o Júnior dizia, esse tem que ser o ano, esse tem que ser o ano. Eu disse, Jesus, quando é que vai chegar esse ano, né? Porque era sempre uma luta, né? Uma dificuldade, mas o gostoso era que a gente via que por mais que tinha dificuldades externas, assim, porque imagine, você está num veículo tradicional, rádio, TV já é uma coisa tradicional, a internet é uma coisa que começou a surgir, nós surgimos juntos nesse período, né, de crescimento. Hoje a gente vê um crescimento muito maior, né, nos veículos de internet do que no tradicional, que continua forte, mas as pessoas hoje têm um hábito, não, você está investindo em publicidade? Não, estou investindo no Instagram, estou investindo no Facebook, mas não é um investimento só que você tem que fazer, até porque a comunicação, quando você usa o Instagram, a sua rede social, você fala para o seu público. Mas tem aquele que não está na sua rede, né? Está fora da sua rede. Não é seu seguidor. Então você tem que alcançar outros públicos também. A gente fala muito disso, polarização. Então, por muitas vezes a gente pensou em parar por dificuldades financeiras, por muitas vezes porque o custo para manter uma empresa dessa é alto, né? A mão de obra também não é fácil. Tem um custo elevado para a gente manter. Então, hoje a gente acaba que durante um período ali a gente pensou muito em parar e continuar,
Mas Deus foi abrindo portas e hoje a gente foi o primeiro site a ser um site filiado do UOL no interior do Nordeste. A gente foi o primeiro site que fez parceria com a TV aberta em Maceió, que foi a TV Alagoas, na época do Siqueira, que foi a TV Ponta Verde. A gente foi o primeiro site que conseguiu, hoje no estado a gente tem mais de 200 mil seguidores só no Instagram. Aí você, mas 200 mil seguidores, tem gente que tem 1 milhão, 200, mas eu quero ver o engajamento dessa galera. Né? O 7 Segundos entrega hoje 30 milhões de impressões mês. Alcança 1 milhão e 600 mil contas, 1 milhão e 500 mil contas por mês. Orgânico, sem patrocinar, sem fazer nenhum impulsionamento de conteúdo. Um Facebook que ainda tem 500 mil pessoas todo mês visualizando. Então a gente tem aquilo que muita gente quer ter, que é o engajamento, que é a audiência. Né? O site tem quase 2 milhões de impressões mês no Google. Então quando você vai olhar, são números que nos levam sempre à frente, sempre a crescer. Né? E quando a gente surge com esses outros projetos, Rede Antena 7, a gente tem um instituto de pesquisa que é a Global 3, que faz pesquisa eleitoral, né? A gente lançou agora essa semana Contrate Logo, uma empresa em parceria com a Global, com a Zap Consultoria, para contratar gente para trabalhar. A gente vai ser o novo Cine de Alagoas. Então, você quer arrumar emprego, lá no aplicativo você vai cadastrar o seu currículo, lá a própria Contrate Logo vai ter um psicólogo, vai ter um RH que vai tratar aquele perfil ali e vai mandar para a empresa só o que a empresa precisa. Então é mais um produto do grupo 7 Segundos que a gente está criando. Tem mais outros produtos que a gente está criando aí, que deve sair em breve. Há uma meta desse ano eu tentar implantar também venda de ingressos online para shows, eventos, teatros dentro dos 7 Segundos, para você comprar lá na plataforma. Então assim, a gente está sempre inovando, sempre buscando coisas novas. Então 7 Segundos é um grupo de comunicação hoje que a gente só vê subir, né? E Deus dê espaço para o espaço que a gente vai subindo, o que a gente puder alcançar, a gente vai alcançar. Qual o conselho que o senhor daria hoje para quem está iniciando na comunicação? Não desistir, né? Nada é fácil. Eu até postei ontem, eu tive esse final de semana, eu fui até lá no sítio que eu morei, que eu gosto de sempre ir lá ver meus parentes, refletir de onde a gente vem, né? E para onde a gente vai. Sempre tem uma parte bíblica que me renova sempre, que é aquela parte que Jesus fala que tira a gente do monturo e coloca a gente entre os reis, né? Entre os poderosos. E é isso que Deus faz com a gente. Ele pega a gente numa situação lá de desconhecido e faz você ser conhecido para que você possa levar o nome dele também, né? E eu acho que hoje o que a gente faz é essa dinâmica, né? De proporcionar às pessoas a não desistir, porque vai ter coisa que vai dar errado. Vai ter coisa que você vai ter que dizer, olha, a gente já errou, né? A gente já montou coisas que não deu certo. Mas você não tem que desistir de continuar lutando por outro sonho, né? Às vezes aquele sonho não deu certo agora, pode dar certo outra realidade que você está lutando. Aí quando você tem uma nota no seu coração que aquilo ali vai dar certo, vai dar certo. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Vai ter gente que vai dar não, vai ter gente que vai desacreditar de você, mas ao mesmo tempo você tem que ter fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Então se você tem fé que você vai alcançar, mesmo não vendo, você vai conquistar, porque esse é o princípio, né, da fé. É você acreditar naquilo que você não vê. Você, quando montou essa ideia do podcast, você sonhou, você materializou isso na sua cabeça, mas a realidade está aqui, ó, palpável para você. Mas porque você creu, você acreditou. Não, eu quero gravar um podcast, quero fazer o podcast. Sim, mas não tem um estúdio. Vou procurar saber onde tem. Encontrou, vou fazer. E está fazendo. Né? Você não é comunicador do rádio, você não é comunicador da TV, mas você teve a ousadia de fazer o que muitos não fazem aqui. Que muitos profissionais bons que nós temos aqui, até hoje não tiveram essa ousadia, essa coragem de fazer. Então, olha só como a fé faz mudar as coisas. Então, não é porque você não é um profissional do rádio, não é porque você não é um jornalista, um radialista, que você não pode alcançar um sonho. Eu gosto de comunicação? Gosto. Eu quero fazer um podcast? Foi e fez. Tem muitos profissionais que estão aí. Muitos, né, de 20, 30 anos de carreira que não tiveram a ousadia que você tem. Então, assim, acredite sempre, né? Creia, tenha fé. Ore ao Senhor, né? Primeiro peça a Ele. Não faça nada sem a vontade de Deus, porque às vezes a gente tem uma vontade e Deus tem outra vontade na nossa vida. Então vai ter choque de interesses, né? Deus sabe que é melhor tu ir por esse caminho e tu quer ir pelo outro. Então ore ao Senhor, né? Hoje eu apanhei muito. Hoje em dia, quando eu vou fazer alguma coisa, primeiro eu oro. Deus, é isso que o Senhor quer pra minha vida? Porque se for,
eu já tô indo. Se não for, eu fico quietinho aqui, tá bom demais, na minha zona de conforto. Porque a gente acaba tendo que, muitas vezes, atropelar a vontade do que Deus quer pra nossa vida, né? E se Deus, quando uma coisa está fluindo bem, porque Deus também está conduzindo você para aquilo ali. Então ele tem algo que ele quer com certeza colher. A gente está aqui para plantar, a gente tem que ser útil na vida das pessoas, né? Abençoar a vida das pessoas. E se a gente não estiver fazendo nada que realmente seja relevante, que sentido tem na vida, né? Então eu acho que quando você tem um projeto, tem um sonho, uma vontade, você tem que continuar acreditando e crendo e orando a Deus para que Deus possa abrir as portas, facilitar as coisas. Agora, se as coisas começarem a dar muito errado, não adianta dar murro em ponto de faca, né? É melhor pedir orientação. Para onde vamos agora do que você insistir no erro, né? É muito bom estar falando com o senhor. Para mim é motivo de honra ter Ângelo Farias aqui, um comunicador nato, como bem ressaltei. E pessoal, você que está nos assistindo, se inscreva, compartilhe, comente. É muito bom, né, ter você conosco. A sua ajuda, ela é imprescindível. Precisamos demais. Precisamos muito de você, patrocinador, de você inscrito no canal, de você, nosso seguidor, que você que compartilha, você que comenta. O meu muito obrigado. Estamos se aproximando do final e eu quero também agradecer ao meu amigo, ao meu irmão Bruno Caranguejo. É ele quem veste o DDI. Ele não, é Caranguejo Formen quem veste DDI Podcast. Se você quiser camisas boas, vestimentas, meu amigo, reais, vestimentas dignas de reinados, de rei, procure lá o meu amigo Bruno Caranguejo. Esquece, viu? Se está no DDI Podcast, está estourado e não tem outra melhor não, viu? Meu grande abraço para o meu amigo Bruno Caranguejo. E também um abraço aí para o meu amigo André Panquela. Meu amigo André Panquela, que é o proprietário da Autoservice Peças e Serviços. Você que está precisando fazer revisão do seu carro, você que está precisando aí fazer a manutenção, não tem outro lugar. É Autoservice Peças e Serviços. E o meu amigo e irmão, o da Garagem 88, Michel Barbosa, vai lá, procura ele juntamente com a sua equipe. Eu tenho certeza que você vai sair de lá com um carro zero. Não, eu quero um carro que eu sonhei ontem à noite. Não tem na Garagem 88 no pátio. Eles têm a modalidade off-stock. Você vai falar o carro que você sonhou e eles vão encontrar em qualquer lugar do Brasil. Eles vão encontrar. Meu amigo Ângelo Farias está utilizando ali o boné do Garagem 88. Então, meu amigo Michel bateu um papo aqui com a gente, foi marcante. Cara, que bate-papo bacana, falou sobre as experiências dele. Falou que ele também veio do interior e que ele volta lá para todas as vezes para Garanhuns, para o sítio que ele nasceu, para relembrar as raízes. Isso é muito bom. Então, pessoal, aproximando-se do final, a gente vai bater aqui um papo rápido e temos muito assunto, né? Assunto para um segundo episódio e é muita honra estar aqui com o Ângelo Farias. Ângelo, hoje a gente vive numa sociedade que tudo é muito rápido. A gente vive numa sociedade que tudo passa pela comunicação e a imprensa, diga-se de passagem. Tivemos aí eleições presidenciais há pouco tempo. Até que ponto o senhor acha que a imprensa ela influenciou positivamente ou negativamente nas eleições presidenciais? Olha, são fatores bem discutíveis, né, Claudício? Porque a imprensa ela tem um papel não só de somar, mas ela pode também dividir, né? Eu acho que o que prevalece é a verdade. Se o veículo informou algo que foi verdade, o próprio eleitor e o próprio cidadão ele pode pesar, né, na hora de decidir o voto. Agora, aquilo que eu digo a você, se a promoção de fake news, se a notícia falsa, ela é muito promovida, ela acaba se tornando uma verdade na cabeça das pessoas. E é um momento muito tênue, né? A gente vive numa situação muito complicada no país, diante da polarização, porque ela existe, né? Hoje não tem como você voltar 15 anos atrás, ninguém ligava para isso. Se era direita, se era esquerda, qual era a ideologia política das pessoas. Hoje o Bolsonaro conseguiu acender uma frente de direita no país que há um pensamento diferente. Então, hoje não tem, é um time de futebol, é um clássico ali que tem toda vez que tem eleição. Isso vai também pender para o municipal, né? As pessoas vão muito nessa tendência. Fulano é o candidato que apoia o Lula, fulano é o candidato que apoia o Bolsonaro.
Então essa polarização ela está dominando a política brasileira por causa da ideologia política de cada um. Ah, isso aqui é contra o aborto, isso aqui é a favor, isso aqui é contra as drogas, isso aqui é a favor. Então essa polarização vai ter sempre agora essas discussões. A imprensa vai ter o papel de informar, né? Eu acho que a sociedade, como eu disse a você agora há pouco, ela precisa acompanhar mais. Por exemplo, o Congresso está discutindo o aborto. O que a sociedade está discutindo? O que as igrejas estão discutindo? O que as comunidades estão discutindo sobre isso, né? Ah, tem a questão do STF deu lá uma canetada e agora o cara não é mais crime usar maconha, fumar a maconha. É crime se você tiver uma quantidade maior de que 40 gramas. Mas que discussão foi feita no Congresso? O que os deputados discutiram? Nada. Então a gente tem que cobrar dos polícias, sim, meu amigo, vai ficar como isso aqui? Vocês vão discutir quando essa questão da legalização das drogas? Vai continuar como está? Vai mudar? E pressionar os deputados, porque são eles quem fazem as leis, né? O Supremo ele só faz tomar decisões porque o próprio Congresso não tomou antes. Deixa brecha para que eles tomem essas decisões. Então, a gente precisa cada vez mais estar atento a isso. A imprensa informa todos os dias. O problema não é a imprensa, o problema são as pessoas quererem buscar a verdade acompanhando os fatos, né? Hoje em dia você tem várias frentes de notícias, desde portal, jornal, rádio, TV. Todo dia se dá notícia nesses veículos. Então não é o veículo que vai mudar a opinião das pessoas, mas sim como está sendo dada a notícia. E aí é onde você faz o contraponto. Um veículo deu dessa forma, outro deu dessa forma. Qual é a verdade? Né? É ouvir os fatos realmente de onde estão saindo. Então, o Congresso em si hoje, ele mexe com as leis do país, ele tem uma grande participação nas grandes decisões que nós temos hoje, mas a população precisa estar ligada, né? Acompanhando o parlamentar e acompanhando a imprensa ao mesmo tempo para saber o que está sendo verdade e o que não está sendo. Eu vou muito mais pela imprensa, porque com todos os defeitos, com todas as dificuldades que nós temos, a imprensa ainda é uma luz que clareia essa escuridão. Bacana. Ângelo, eu sempre faço uma pergunta a todos os nossos convidados que vêm aqui, ou boa parte. E essa pergunta ela é reflexiva porque eu preciso ouvir do convidado aquilo que de fato ele sente, aquilo que de fato ele acha. Eu queria saber do Ângelo Farias o que é a vida para o Ângelo. Rapaz, a vida é bom demais, né? Se Deus me desse várias vidas, a gente ia viver várias vidas, né? Agora, a gente sabe que a vida terrena ela é boa, ela é agradável, ela é gostosa para quem sabe viver a vida. Mas a gente sabe que a nossa vida, o que prevalece aqui, ela tem um término, né? Ela é curta, né? Ela tem um espaço de tempo. Acho que a vida melhor é aquela que está por vir, que é a vida eterna. Essa aí é que todo mundo quer almejar, porque não vai ter dor, não tem sofrimento e não tem problemas que a gente tem aqui na Terra. Mas eu acho assim, que Deus nos dá uma missão de vir na Terra e que a gente tem que saber aproveitar, né? Essa vida que tem aqui. Eu acho que as pessoas precisam amar a si própria para poder amar as outras, né? Porque quando Jesus fala lá, ame o próximo como a si mesmo, aí tem muita gente que nem se ama. Como é que vai amar o próximo, né? Então a vida tem tudo disso. Eu acho que eu sou muito feliz com o que eu conquistei, com o que a gente vem vivendo. E eu quero viver muito mais, eu quero ter uma longevidade de vida que Deus possa me conceder. A gente precisa se cuidar para isso também, né? Precisa cuidar do corpo, porque o corpo é o templo do espírito. Não adianta você querer chegar longe se você não prepara o seu físico, né? Eu acho que o ser humano precisa pensar muito nisso. A gente precisa cuidar do nosso corpo físico para poder chegar também a ajudar a Cristo a ir muito mais longe. Porque se você não cuida de si próprio, quem vai cuidar, né? E se você é o templo, quem é que está cuidando desse templo? Então a gente precisa ter essa noção. A gente que tem a responsabilidade, a missão de levar conhecimento, levar a palavra para as pessoas, a gente precisa estar preparado fisicamente também para isso. A gente precisa cuidar do nosso corpo, que é o templo do espírito, e também da nossa mente e também da nossa alma, para poder a gente avançar e ir muito mais longe. Então aí você vai ter uma vida muito mais abençoada e muito mais duradoura, né? Eu tenho convicção de fé que eu quero chegar aos meus 100 anos. E aí eu vou estar me preparando para isso. Eu até fiz uma postagem hoje no Instagram. Como é que você quer chegar na sua velhice, né? Na cadeira de roda ou fazendo corrida na praia? Porque tem idoso que está correndo na praia e tem idoso que está na cadeira de roda. Mas como é que foi a evolução disso? Qual foi o cuidado que ele teve com o corpo para chegar naquela situação? Então, não é a idade que vai dizer a você que você tem que treinar, que você tem que comer melhor. É a gente que tem que fazer isso a partir de agora, desde cedo, né? Para a gente chegar numa idade avançada e com o corpo, o templo bem firme para que Jesus continue operando aí. Como é que você lida com a ingratidão? A gratidão é tudo, né? Gratidão, você tem que ser grato às pessoas que abriram portas para você,
que abençoaram a sua vida. Eu tenho muitas pessoas que eu sou grata por ter acreditado em mim, quando eu não era ninguém, quando eu era um simples estudante. Esse rapaz tem futuro, isso aqui vai dar certo. Eu acho que a gente tem que ser grato às pessoas que abriram as portas, grato aos nossos pais por nos criarem, né, por nos concederem a vida. Honrar pai e mãe, eu acho que é um princípio importante. A gente precisa também ter amor à família, né, respeitar a família, porque a família também é um grande alicerce que a gente tem. Eu acho que tudo isso é um complemento, né? Ser grato a Deus, principalmente pelo dom da vida, porque sem ele a gente também não estaria aqui. Eu acho que a gratidão é uma mola propulsora. Eu acho que a ingratidão é muito ruim na vida das pessoas, né? As pessoas não saberem agradecer, ser grato a alguém que lhe abençoou, que estendeu a mão para você na hora que você precisou, porque você não vai vencer sozinho na vida. Vai ter que ter alguém sempre ali, ou abrindo uma porta, ou ajudando você a subir aquela escada. Não tem essa perfeição, não tem um super-homem ou uma super-mulher. Então a gratidão é um fato relevante. Ângelo, um bate e volta. Um time. O Asa de Arapiraca, né? O meu Asa de Arapiraca. Uma cor. Eu gosto de preto, rapaz. Por quê? Preto. Sei lá, não sei se deixou mais magro, mas eu gosto de preto. Uma música que não sai da playlist do Ângelo. Uma música, rapaz, tem várias aqui, viu? Mas essa daqui não pode sair da playlist. Eu acho que Isaías Saad, viu? É aquela Deus é bom, né? Todo tempo Deus é bom. Bacana. Um livro. Um livro, cara, a Bíblia. Se você quiser aprender a mudar a sua vida de cabo a rabo, de virar de cabeça para baixo e ter uma visão de vida diferente, é a Bíblia. Ângelo, um lugar. Um lugar. Caramba, é interessante também. Eu acho que o mar é um lugar fantástico. Eu gosto muito do mar. Porque às vezes você tá estressado, às vezes você tá com a mente cheia, carregada, você para ali de frente ao mar. Cara, não tem pra onde você não sentir Deus naquele lugar, né? Você sentir que a maré vem, ela chega aqui, ó, num limitezinho, ela para, depois ela volta. E Deus deu limite ao mar, né? Ele não passa daquilo ali. E você vê aqueles barcos, vê os peixes, você vê o mar, a imensidão que é o mar. E você não sentir que Deus existe, cara. Isso é surreal. O senhor falou que quer viver 100 anos e vai se preparar para isso. Quando esse dia chegar, o que é que o senhor quer que escreva no seu tom? Rapaz, viveu bem e foi pra glória. Viveu bem e foi pra glória. Foi pra um lugarzinho ali melhor. Ângelo, considerações finais. Rapaz, estou muito feliz pelo convite. Conhecer você de perto, né? Conhecer o seu público, né? Eu tô fora de Arapiraca já há 7 anos e não me desligo da cidade. Acompanho o dia a dia da cidade todo quando eu posso, né? Principalmente no site. Mas a gente sente a diferença, né? A gente volta, tem pessoas diferentes, tem lugares diferentes, pessoas diferentes. A cidade vai evoluindo, a gente vai sentindo que vai perdendo um pouquinho, né? Quem onde estou, para onde vou. E a gente vai mudando de cidade, a gente vai ocupando espaços na outra cidade que a gente passa a viver mais. Mas Arapiraca tem um espaço gigantesco no meu coração, de vida, de profissão, de conquista, de vitória, né? A minha casa, ainda continuo com a minha casa aqui, e a minha família, grande parte, mora aqui. Eu sou muito grato por essa cidade, né? Por esse lugar. E eu acho que vim aqui conhecer vocês, o trabalho que vocês estão fazendo é muito bacana. Eu vi alguns episódios que vocês já gravaram. O Alves esteve aqui, né? Sim. Um comunicador também, um profissional muito conhecido e querido por todos. Eu acho que isso é importante. Vocês vão partir agora, vocês estão tendo um arquivo vivo, né? De pessoas que fazem parte de Arapiraca, fazem parte de Alagoas, que é aquilo que eu estava comentando em off com você. Às vezes a gente busca muitas coisas do sul, do sudeste, mas tem muita história boa, muita história de superação, de vitória, de transformação, bem pertinho da gente. Só basta a gente dar espaço para que essas pessoas falem, para que essas pessoas se comuniquem, né? Porque por muitas vezes você não vai conseguir extrair de mim, e não vai conseguir no site, não vai conseguir no meu programa de rádio, porque eu faço esse papel, né? Eu faço o papel de entrevistar as pessoas, de comunicar com as pessoas. Eu nunca vou ser como eu estou aqui hoje, né? Convidado. Então, esse é o momento da gente conhecer quem é o Ângelo, quem é José, quem é Francisco, quem é o Alves. Conhecer histórias que somente aquela pessoa vai poder lhe contar. E ser um arquivo vivo
né? Porque vocês vão gravar isso aqui no YouTube, vão fazer cortes para as redes sociais e vocês vão estar levando para Arapiraca e para o público de vocês e para Alagoas as personagens que fazem essa cidade e esse estado andar. Bacana. Né? Estamos se encaminhando aí para o centenário de Arapiraca. 100 anos de história, 100 anos de vida. Qual o sentimento por Arapiraca? Muito feliz, né? Eu estou muito feliz por chegar e a gente chegar aos 100 anos de Arapiraca. Meus avós são no arapiraquense, os dois, tanto da parte da minha mãe como do meu pai. Eu hoje só tenho uma avó viva, né? A avó Helena, que tem aí seus 93 anos. Então viveu muito bem essa Arapiraca, né? Desde o início. A minha bisavó, eu lembro muito bem, morou ali no Alto Cruzeiro, perto da Uneal, durante muito tempo. E é uma família gigantesca, então você olhar para Arapiraca, onde eu viajo, onde eu vou, as pessoas não sei de onde, Arapiraca. E é a terra do asa, é a terra do fumo. Então são dois aspectos que lá fora o arapiraquense ele é lembrado, ou pelo asa ou pelo fumo, né? São dois nomes que eu fui a Belo Horizonte e tem lá no Mercado Público Tabacaria Arapiraca, cheio de fumo lá de Arapiraca. Então isso é gostoso, é a nossa terra. Eu acho que eu tenho muito orgulho de Arapiraca pela cidade que ela se tornou, e eu sou feliz por ser, além de filho, né, contribuir com a comunicação da cidade. A gente tem um veículo, 7 segundos é naturalmente de Arapiraca e se expandiu para o estado inteiro e pode ir para outros estados também, não tem fronteira para os 7 segundos, mas é muito interessante quando a gente está na capital e as pessoas, você é de onde? De Arapiraca. Rapaz, pô, de Arapiraca tá danadinho, tá chegando em todo canto. E a gente sabe da força do empreendedorismo de Arapiraca, né? Nós temos grandes grupos de empresas aqui que estão atuando no estado e fora do estado. Então, 7 segundos é esse grupo de comunicação que me orgulha também ser arapiraquense. Bacana. Ângelo, muito obrigado. O Pai do Céu continue te abençoando. Mediante tantas ocupações, reservar um pouco do seu tempo para vir aqui, bater um papo e nos ouvir e falar um pouco da sua história, para mim é uma honra. Foi bom, a gente estava tentando achar aqui uma agenda para se encontrar. Eu disse, olha, vai ter um dia que eu vou para Arapiraca, a gente vai se encontrar e vamos gravar. Fique tranquilo que a gente vai gravar, vamos conversar. E foi bom. Em outras oportunidades a gente volta a falar sobre outros assuntos, né? Tem papo outros para um temas. segundo episódio, pessoal. É muita coisa. Um quarto, um quinto. Ou seja, pessoal, você que está nos acompanhando, muito obrigado. Quero agradecer a você. Se inscreva no canal, compartilhe, comente. Você que chegou até aqui, fique ligadinho. E agora, em inédito, Tato, nos ajudem, pois, se inscrevendo e compartilhando, pois a gente vai fechar uma parceria aí com algumas pessoas. Eu não posso dar detalhes, só spoilers, né? E além do podcast, além do DDI Podcast, a gente vai estar aí também com um novo formato, uma nova roupagem, novos convidados. Vocês não perdem por esperar. Aguardem, eu tenho certeza que o podcast já está cravado no coração de vocês, está cravado no nosso coração, continuaremos e virá muito mais episódios nesse outro formato, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Então, meu muito obrigado, quero agradecer também ao Estúdio Kcast. Se não fosse esse estúdio que abrisse as portas, nos recepcionasse tão bem, a gente não conseguiria ter chegado até aqui. E você, que tem um sonho, qual é o meu sonho? Ser um podcaster. Não tem outro lugar. O estúdio é Kcast. Procure o Kcast, assessoria, tenha certeza, vão preparar o melhor conteúdo para você, roteiro, vão preparar convidados, vão entrar em contato com convidados e você vai ter tudo como você sempre sonhou e sempre almejou. Então, Estúdio Kcast, meu muito obrigado. Papai do Céu continue abençoando vocês. Eu quero agradecer, Murilo, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. Ângelo, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Um forte abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Fechou?